Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos números de um dos fiagros mais populares do mercado, o Valor ACRA, o famoso VGIGA11. A gente vai pegar o relatório gerencial mais recente, com os dados consolidados de setembro de 2025, para entender o que realmente está acontecendo, sabe? Ver a saúde financeira do fundo, qual a estratégia da gestão, é claro, ou o que podemos esperar daqui para frente. Então, bora lá! Para começar, vamos direto ao ponto, né? Aquelas manchetes, os números que todo mundo que investe no fundo corre para ver assim que o relatório sai. Mas antes, só para a gente alinhar todo mundo, o que é o VGIA11? Bom, ele é um fiagro, um fundo de investimento focado no agronegócio. Mas, atenção, ele é um fundo de papel, um fundo de crédito. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não é dono de fazenda, de silo, nada disso. O negócio dele é investir em dívidas do setor, os famosos Certificados de Recebíveis do Agronegócio, os CRAs. E aí já veio a primeira grande notícia. A manchete do mês, o fundo anunciou que vai distribuir 14 centavos por cota, referente ao resultado que ele teve lá em setembro. Tá, mas e aí, o que esses 14 centavos significam na prática? Bom, primeiro, o pagamento cai na conta no dia 17 de outubro. E o mais importante, a rentabilidade. Se a gente olhar pelo valor patrimonial da cota, esse rendimento equivale a CDI mais 2,6% ao ano. Agora, para quem comprou a cota pelo preço que ela estava no mercado, o retorno foi ainda maior, hein? Chegou a CDI mais 3,3% ao ano. Bem interessante. E já que a gente falou de preço, vamos para o famoso P sobre VP. Olha só, no final de setembro, a cota na bolsa fechou em 9,53. Já o valor patrimonial, que é tipo o valor justo dos ativos do fundo, estava em 9,50. Ou seja, o fundo está sendo negociado com um pequeno ágio. Isso geralmente é um sinal de que o mercado está otimista, acredita na gestão e no que vem pela frente. Beleza, já passamos pelos números principais. Agora é hora de levantar o capô e dar uma espiada no motor, né? Entender onde o dinheiro do VGIGA11 está investido de verdade. E olha, essa parte aqui é super importante para a nossa análise. Muita gente confunde e pergunta qual a vacância do VGIA11, quem são os inquilinos. Mas calma aí, essas são métricas para fundo de tijolo, que tem imóvel. O VGIA11 é um fundo de crédito, de papel. Aqui, as perguntas certas são outras, tipo, como o dinheiro está alocado, os devedores estão pagando direitinho, qual o prazo médio dessas dívidas? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. E isso já nos leva direto para a alocação da carteira. A gente vê que a maior parte, mais de 72%, está em CRAs, que é o feijão com arroz do fundo, o foco principal. Mas o que chama atenção de verdade aqui é essa posição em caixa, 19,1%. É quase um quinto do patrimônio do fundo em liquidez. Aí vem a pergunta, isso é bom ou ruim? E a resposta vem do próprio gestor. Ele explica no relatório que esse caixa alto é temporário. O que aconteceu foi que alguns devedores pagaram uma parte das dívidas antes do prazo e o dinheiro entrou. A boa notícia é que a gestão já avisou que está na reta final para fechar novos investimentos e colocar esse dinheiro para trabalhar de novo. E isso é fundamental, né? Porque dinheiro em caixa rende pouco. Quando ele for investido, a tendência é que os rendimentos do fundo melhorem. Certo. E para quem o VGIA11 está emprestando essa grana toda? Este gráfico aqui mostra a diversificação. Quase 42% do dinheiro está na mão de distribuidoras de insumos, que é uma parte essencial da cadeia do agro. Logo depois, vem as cooperativas. O legal de ver isso é que mostra que o fundo não está colocando todos os ovos na mesma cesta. Ele está espalhando o risco por diferentes segmentos. Agora vamos dar um zoom para ver a concentração. Quem são os maiores devedores? O CRA da Fiagro é o maior, com um pouco mais de 10% do patrimônio. Isso não chega a ser super preocupante, mas é um ponto para ficar de olho. Afinal, uma parte relevante do resultado depende da saúde financeira dessa empresa. Depois vem a Bela Agrícola e a Languiru. Somando esses três, a gente chega mais ou menos a 26% da carteira. É uma concentração que merece monitoramento. Aqui a gente tem um verdadeiro raio-x da carteira de crédito. São 29 ativos no total. E um dado fundamental, 100% da carteira está indexada ao CDI. Isso é ótimo. A taxa média que esses ativos pagam é bem atrativa, CDI mais 5,1% ao ano. E a duration, que é o prazo médio para receber o dinheiro de volta, é de só 1,6 anos. Isso é muito bom porque significa que o capital gira rápido, o que diminui o risco e permite que o gestor aproveite novas oportunidades. Beleza, a gente já entendeu a composição da carteira. Agora a pergunta é, quanto dinheiro tudo isso gerou em setembro? Vamos ver o resultado financeiro? A conta do mês foi bem simples.
Entrou uma receita total de 12,1 milhões de reais, saíram 1,1 milhão em despesas. O que sobrou? O resultado líquido, o lucro do fundo, foi de 11 milhões de reais. E aí tem uma coisa que pode parecer estranha. Peraí, se o fundo lucrou 11 milhões, como é que ele distribuiu 12,1 milhões para os cotistas? A conta não fecha. Da onde saiu esse 1 milhão e 100 mil a mais? A resposta, na verdade, mostra uma gestão bem prudente. O fundo usou uma parte da reserva de lucros que ele tinha guardada, de meses em que lucrou mais do que distribuiu. É uma estratégia inteligente para manter os pagamentos de dividendos mais estáveis, sabe? Mesmo que o resultado de um mês seja um pouquinho menor, o cotista não sente tanto impacto. E segundo o relatório, o fundo ainda tem uma reserva de uns 4 milhões e meio de reais para usar se precisar. Bom, quando a gente fala de fundo de crédito, a palavra-chave é sempre risco. A pergunta que não quer calar é: os devedores estão pagando em dia? O fundo está seguro? Vamos olhar os dados para responder isso. E a resposta do gestor no relatório é música para os ouvidos. Ele diz com todas as letras: o portfólio do fundo permanece adimplente. Essa talvez seja a notícia mais importante do relatório. Significa que está todo mundo pagando direitinho, sem nenhum calote, nenhum atraso. O risco de crédito, pelo menos por enquanto, está zerado. E quando a gente olha os indicadores de saúde financeira, a situação fica ainda mais tranquila. A alavancagem de 1,04 vezes mostra que o fundo praticamente não tem dívidas. Ele opera com o dinheiro dos próprios cotistas. E o índice de solvência é impressionante, 26,2 vezes. Para cada R$1 que o fundo deve, ele tem mais de R$26 em ativos. É uma folga gigantesca. E para reforçar ainda mais essa segurança, a gente volta naquele ponto do caixa alto, lembra? Aqueles 157 milhões de reais em caixa funcionam como um colchão de liquidez enorme. Esse dinheiro todo cobre qualquer obrigação de curto prazo com uma folga absurda. É mais um sinal de que a saúde financeira do fundo está bem robusta. Bom, para a gente fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e fazer um resumo geral do que a gente viu sobre o fundo mútuo. Então, qual é o resumo da ópera? Do lado positivo, o que mais se destaca é a carteira 100% adimplente, zero calote. Excelente. Além disso, o fundo tem uma boa reserva para manter os dividendos estáveis e uma diversificação geográfica bem ampla. Agora, os pontos de atenção. Primeiro, esse caixa alto. É preciso ver com que velocidade a gestão vai investir esse dinheiro. E segundo, aquela concentração nos 3 maiores devedores, que é algo para sempre se ter no radar. E a gente termina com uma questão que no fundo vai definir os próximos capítulos do VGI A11. O grande desafio, mas também a grande oportunidade, está na mão da gestão. O que fazer com esses mais de 150 milhões de reais em caixa? A qualidade dos novos investimentos que eles fizerem vai ser o fator decisivo para dizer se os retornos, que já são bons, podem subir para um outro patamar. É uma pergunta que a gente só vai conseguir responder acompanhando os próximos relatórios.